Olá, boa noite a todos os nossos seguidores da página do Sejur, aqui no Instagram, nossos seguidores também no YouTube. Pessoal, hoje mais uma live importante. Nós vamos trazer uma conversa extremamente técnica. A gente vai conversar com o doutor Luciano Martinez. Daqui a pouquinho ele está entrando, a gente vai comentar um tema de direito do trabalho, tá bom? Agradeço a todos os nossos seguidores da nossa página, do nosso Instagram. Em breve a gente já está iniciando os nossos cursos de pós-graduação, agora em outubro, tá? Hoje o nosso convidado especial, professor Luciano Martinez, doutor Luciano Martinez, juiz do trabalho, possui pós-doutorado. Grande satisfação e alegria imensa, professor, estar conversando com o senhor. Tudo bem, como é que tá? Estou aqui ainda me ajeitando para poder conversar com você. Tudo bem, como é que tá? Aos poucos as pessoas chegam, é isso mesmo, existe uma certa... as pessoas, em relação às lives, né, de uma forma geral, não são como nos tempos de outrora, mas começando a conversa as pessoas veem o que é e a gente já vai recebendo aí os nossos convidados. Você está me ouvindo bem? A conexão tá boa? Por aqui tudo tá ótimo, tudo bem. Consegue me ouvir por aí, legal? Sim, perfeitamente. Seria bom que a gente escrevesse aqui o tema, tá? Para que a gente pudesse, as pessoas que entrassem soubessem sobre o que a gente está querendo falar, tá bom? Você quer que eu escreva? Só que é você que tem que fixar o tema, tá bom? Tá, eu fixei na abertura da live, ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, vai transmitir no YouTube. Ah, que ótimo! Pô, bacana. Pelo sisteminha do OBS. Ah, então, que ótimo. Eu nem sabia que a gente conseguia. Fica bom. Ah, que bom, que maravilha, que bom ter uma audiência extraordinária, além daquelas que a gente encontra aqui no Instagram. Mas como é que é o título da nossa exposição? É porque é um pouquinho grande, indeclinabilidade? Oi? Vamos falar um pouquinho da inviolabilidade dos direitos sociais perante as flexibilizações trabalhistas momentâneas. Inviolabilidade de direitos sociais. Direitos sociais. Sim. Perante as flexibilizações trabalhistas momentâneas. As flexibilizações. Que título grande. Flexibilizações trabalhistas. Opa! Flexibilizações trabalhistas momentâneas, né? Momentâneas. Pronto, publiquei. Agora fixe aí, porque eu não consigo fixar. Perfeito. Inviolabilidade dos direitos sociais perante as flexibilizações trabalhistas momentâneas. E aí, podemos começar a nossa conversa? Podemos. Eu vou começar um breve aspecto aqui, professor, que ainda que a gente esteja num outro universo, no empresariado, a gente tem o mínimo conhecimento de saber que foi uma vitória ao longo de grandes anos, né? Desde as constituições, as primeiras constituições que trouxeram esse viés aí social, da Alemanha, México, vice-versa. E hoje acaba tendo essas flexibilizações constantemente. Então a gente fica pensando, realmente, se há necessidade de ficar nesse formato mais dinâmico e até onde vai o prejuízo, que na verdade é evidente para o colaborador, o trabalhador, em detrimento da perda de postos. Essa flexibilidade é útil, é necessária, não é? Tá bom. Por favor, professor. Ok. Nenhum direito
fundamental, ele é absoluto. A gente já sabe disso, isso é constantemente dito. Todos os direitos, eles têm um grau de maleabilidade, né? A gente até fala sobre uma resiliência maior existente nos direitos individuais, aqueles que estão na Constituição, sob o fundamento de que eles estão protegidos por cláusula pétrea, aqueles do artigo 5º, os primeiros dispositivos da Constituição, aqueles que tratam sobre os fundamentos da República, mas mesmo estes, em situações extremas que comportam uma mudança da própria Constituição, ou seja, uma reforma constitucional, eles são passíveis de algum tipo de atingimento. Então, quando a gente fala de inviolabilidade, a gente fala de uma circunstância teórica desejada, uma situação que a gente pretende que aconteça no sistema jurídico, mas que não necessariamente se vê, não necessariamente se constata, porque inviolabilidade é algo efetivamente, eu diria até utópico. Não dá para que a gente imagine que exista um direito inviolável, considerando que ele está lastreado e fundado em uma situação de momentaneidade, de estabilidade da sociedade. Só para você ter uma ideia, quando se estabelece uma Assembleia Nacional Constituinte, se funda juridicamente uma nova sociedade. Quando a Assembleia Constituinte de 1988 foi estabelecida e com a declaração de um novo texto constitucional, nós passamos a ter uma nova sistemática que somente passou a respeitar o direito adquirido porque a Constituição disse que respeitava o direito adquirido. Só respeitou o ato jurídico perfeito porque a Constituição disse que estava respeitado o ato jurídico perfeito. Porque se ela não dissesse isso, ou se ela não se posicionasse assim, a fundação de uma nova sociedade seria realmente um marco inicial dentro de qualquer organismo jurídico. Então, a gente costuma analisar essa questão sob a perspectiva jurídica e, na perspectiva jurídica, a Constituição é nosso diploma, por isso fundamental. É aquele que fundou a sociedade, foi aquele que instituiu tudo que a gente tem. E quando você fala de inviolabilidade de direitos sociais, ainda é um desejar um pouco mais distante, porque a gente tem sempre violação dos direitos sociais na medida em que eles, embora muitos, inclusive eu sustento, acho que deveria ser inviolável, na linha daquilo que o saudoso professor Josafá Marinho dizia sobre a inviolabilidade dos direitos sociais, mas a gente não vê isso na prática. A gente verifica que os direitos sociais que estão contidos a partir do artigo 6º da Constituição foram violados. A gente encontra, inclusive, direitos sociais trabalhistas que foram modificados em pégios. Se você perguntar, Luciano, mas quais são os direitos trabalhistas que foram modificados em pégios desde a Constituição de 88 para cá? Eu posso citar vários. Por exemplo, eu posso citar com a emenda constitucional número 20 de 1998, o salário família, que ele era uma vantagem estendida a todos os trabalhadores empregados que fossem urbanos, e independentemente da renda que tinham, e urbanos e rurais, a partir da publicação da Lei 8.213 de 91, essa é uma discussão sobre aplicabilidade, mas, de uma certa forma, urbanos e rurais sem limites relacionados aos ganhos, e passaram a estar limitados a um conceito de baixa renda estabelecido ali na emenda constitucional número 20. Então, isso foi uma relativização. Temos mais. A emenda constitucional número 29, ela foi responsável também por uma limitação oferecida à prescrição aplicável para os rurícolas. Os rurícolas, os rurais, eles não tinham prescrição para trás. Os urbanos sempre tiveram uma prescrição de 5 anos para trás e 2 anos para frente. Não é isso? Mas os rurícolas não tinham. Tinham uns 2 anos para frente, mas não tinham 5 anos para trás. Eram imprescritíveis os direitos relacionados ao passado. Por exemplo, se um vaqueiro, antes dessa emenda constitucional, estivesse trabalhando há 20 anos em uma fazenda, ele poderia demandar os últimos 20 anos sem nenhum tipo de problema. Mas isso mudou com a emenda constitucional número 29. Então, algumas situações, essas são apenas para exemplificar, foram objeto de violação, de perda, daquilo que a gente chama de uma retrocessão social.
mas sempre tem aí um ingrediente de, olha, não foi bem assim, as mudanças aconteceram porque era necessário ajustar um tratamento igualitário, etc. e tal. Mas essas duas situações que eu aqui trouxe à luz demonstram efetivamente situação de violação e de proporção, de imposição de um padrão impégios. Diferentemente, a gente viu o texto ser mudado e até para melhor. Mudar para melhor pode, né? Porque de 88 para cá, nós vimos alguns direitos sociais aparecendo no artigo 6º. Nós não tínhamos moradia, moradia foi incluído, nós não tínhamos alimentação, alimentação foi incluída. Oi, desculpe? Transporte também, né? Sim, então a gente, o transporte já estava lá, né? Eu não me recordo do transporte, eu me lembro da moradia, me lembro da alimentação que passaram a ser incluídos no artigo 6º. E o artigo 6º, portanto, ele pode ser expandido, mas não pode ser diminuído, mas alguns dispositivos foram. Isso já demonstra algum grau de violação. E a gente teve uma situação muito interessante, meu caro Renan, que foi aquela que a gente constatou agora por ocasião da publicação da medida provisória 936 de 2020. Quando o texto constitucional que previa que os sindicatos fossem gestores de crise e que, como uma regra muito clara, estabelecia que negociações coletivas precisariam ser produzidas e promovidas, porque negociações coletivas têm realmente a possibilidade de produzir padrões impégios, ou seja, prejudiciais àqueles que estão previstos na própria norma, né? Desde que, isso aí é uma questão de limite, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre o limite. Mas dentro do espaço, né, pelo menos se entendeu assim, dessas negociações coletivas, propiciado as negociações coletivas, elas poderiam diminuir padrões já existentes, inclusive reduzir salários. Então, estava lá previsto na Constituição, no artigo 7º, inciso 6º, que entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais está a irredutibilidade de salários, salvo negociação coletiva. A regra é clara, não se trata nem de um princípio constitucional, se trata de uma regra. Então, a regra ela não haveria de sofrer relativização, mas sofreu relativização pelo Supremo Tribunal Federal, quando, seguindo aí a cartilha, digamos assim, do ex-ministro Eros Roberto Grau, que se popularizou com base em algumas obras de interpretação do direito, especialmente uma em que ele pugna, ele defende que a Constituição não se interpreta em tiras. E foi assim que o voto de divergência de Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, iniciou a divergência vencedora ali na medida provisória 936 para dizer que em tempos de crise, em decorrência de uma situação até então não encontrada na nossa história, pelo menos com a amplitude que teve, com o alcance que teve, no contexto dos tempos modernos como os tempos de hoje, o Supremo Tribunal, então, entendeu que por uma questão de relativização, ele poderia produzir, sim, digamos, uma ressalva à possibilidade de realização de negociações individuais e não necessariamente negociações coletivas. Há pouco tempo atrás, o professor Pedro Lenza, ele me telefonou, foi exatamente no dia em que aconteceu a sessão. Aí ele perguntou: Luciano, você quer participar comigo aqui de uma live falando sobre esse assunto? Eu digo: sim, quero, eu topo, vamos falar. Esse assunto, eu assisti a sessão, posso falar sobre esse assunto. E lá conversando, Pedro também teve essa sensação, né? Isso fosse uma regra, como é possível relativizar uma regra? Aí eu lembrei ele acerca dessa posição que o Supremo tem digamos assim, de interpretar o sistema constitucional, modificar a redação de um texto, sem, entretanto, modificar o sentido do texto, sem, entretanto, modificar a redação do texto.
Isso aconteceu em algumas outras situações, cito apenas uma, porque ela é realmente marcante, que foi aquela relacionada ao casamento ou união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Se você observar a literalidade do texto constitucional, está escrito lá com todas as letras que casamento é um evento havido entre homem e mulher. Homem e mulher. Tem escrito homem e mulher. União estável também aparece como homem e mulher. Então, homem e mulher estão muito bem determinados ali, mas sem que fossem modificadas as palavras do texto, modificou-se o sentido e o Supremo Tribunal Federal passou a admitir, e hoje já se admite no Brasil, tranquilamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, união estável entre pessoas do mesmo sexo e todos os consectários, as consequências óbvias que existem no âmbito do direito de família. Portanto, o que eu digo, e apenas para finalizar esse tópico, nesse dia eu chamava e lembrava a atenção de Pedro, que é um grande constitucionalista, eu digo, olha, Pedro, a gente não pode esquecer de uma lição de Rui Barbosa. Porque Rui Barbosa, ele foi talvez um dos mais importantes homens da República. Foi ele que foi o responsável, talvez maior, pela instituição da própria República. E o Rui Barbosa dizia, que é meu conterrâneo, ele dizia o seguinte, em uma sessão que aconteceu no Senado, ele senador, numa discussão que ele travava com o senador do Rio Grande do Sul, ele dizia, e o senador do Rio Grande do Sul estava muito chateado com uma decisão do Supremo, na época, etc. e tal, o Rui chamava atenção. Ele dizia, em qualquer sistema, sempre existe uma pessoa ou instituição a quem é dada a prerrogativa da última palavra. E ao Supremo é dada a prerrogativa da última palavra. E o Rui Barbosa até utilizou uma referência, que é por muitos invocada, que diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem o direito de ser o último a errar. Ainda que o Supremo Tribunal tenha errado, que eu acho até que não errou, acho que a interpretação dele era importante por conta dos tempos de crise, a pandemia era uma questão pontual, ele precisa ser respeitado. É o que me parece indispensável aí nessa interpretação final, lembrando a doutrina sempre muito autorizada de Rui Barbosa. Tá me ouvindo bem, né? Perfeito. Tá tranquilo bem, Falando. tô ouvindo bem. Aprendendo bastante aqui. Renovando aqueles conteúdos da época que fizemos essa graduação. Bem lembrado, professor. Estamos aí. Se tiver qualquer questão, você me fala. Senão eu vou falando aí, vou contando a minha história até a gente chegar aos tempos de agora. Tem alguma reflexão, alguma pontuação a fazer, Renan? Não, professor, aqui tá tranquilo, realmente. Eu só fico um pouco indagado, porque assim, a gente conversa nos bastidores aqui com outras pessoas que não são do direito, e até mesmo as que são sempre falam, poxa, mudou agora com uma medida provisória que virou uma lei, a 14.020, salvo engano. Sim, sim, sim. Falaram muito da redução de salário. E isso aí, no mundo corporativo, cai como se fosse um presente do céu, né? Porque, querendo ou não, é uma possibilidade. Mas, Sim. trazendo para o mundo legal, o mundo jurídico, não teria ainda essa afronta lá das negociações, dessa regra que o senhor falou? Olha, é um presente, como você está falando, pode ser um presente, mas é um presente pontual. Nós não podemos admitir que essa disposição contida na Lei 14.020, ela produz efeitos, porque também não vai produzir, haja vista a De forma alguma. existência de É previsão prejudicial, professor. expressa, no sentido de que ela só vale até o final do período da calamidade pública, que está previsto, pode ser até estendido, esperamos que não, até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, levando em consideração essas particularidades, o que eu posso te dizer é que aquela norma ela tem uma existência, digamos, fechada a um espaço temporal e a um espaço conceitual que diz respeito ao período relacionado à pandemia, ou seja,
ao período em que viceje a calamidade pública no Brasil, que foi estabelecida ou foi instituído o período pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020. Essas regras, elas não têm pretensão, o sistema jurídico, nem o Supremo, nem ninguém tem pretensão de que isso vire regra definitiva. Aliás, todas as medidas provisórias que foram levadas à discussão perante as casas legislativas, elas tiveram, em algum momento, matérias que não diziam respeito à calamidade pública. Ou elas foram descartadas lá na Casa Legislativa, onde a ideia surgiu, ou aquelas que escapuliram e foram levadas à sanção presidencial foram consideradas como vetadas, com algumas que foram vetadas pelo presidente da República, contidas na Lei 14.020. A medida provisória 927, como todos nós sabemos, ela perdeu a sua validade, porque ela, em realidade, ela caducificou, né? Não foi levada ao parlamento a tempo de ser transformada em um texto normativo. Ela até estava em tramitação perante o parlamento, só que ali foram tantas as situações, eu acompanhei bem isso, foram tantas as situações de pretensões de inserção no texto da 927, de coisas que não tinham nada a ver com o período de calamidade pública, que algumas das, digamos, autoridades legislativas que estavam ali presentes começaram a achar que era melhor até nem discutir mais esse assunto. O que é uma pena, porque a gente precisa também, efetivamente, de uma legislação para os tempos de crise, não vou nem dizer de pandemia, de eventuais crises. Espero que não sejam frequentes as crises sanitárias, que a gente realmente não tenha problemas outros novos no futuro acerca dessa situação aí, mas se isso acontecer, a gente precisa ter uma experiência, a gente já teve uma legislação que seja regente dessas coisas. O interessante de tudo, meu caro Renan, é que, bem ou mal, a gente conseguiu estabelecer uma coisa que a gente pode chamar de um novo normal, tá? Isso aconteceu e eu não tenho dúvida de que as empresas vão manter uma série de condutas próprias do novo normal. Eu posso citar algumas. O teletrabalho. Muitas empresas constataram, chegaram, enfim, à conclusão de que o teletrabalho não é tão ruim assim quanto lhes parecia. Muitas vezes é melhor que o empregado sequer se desloque, porque ele não tem problemas de chegar ao trabalho com a devida pontualidade, e a produção geralmente é um pouco maior do que aquela que acontece dentro do emprego, dentro do local de serviços. Existem também aquelas situações relacionadas às economias que as empresas tiveram. Foi a primeira manchete do UOL, da Folha de São Paulo, aquela relacionada ao fato de que as empresas estão definitivizando uma série de condutas além do teletrabalho, entre as quais as videoconferências para as reuniões, as teleaulas, né, para aqueles que realizam atividades de docência, e inclusive a própria telemedicina. Tudo isso veio num instante em que nós tínhamos alguma resistência, os médicos então tinham uma resistência imensa a isso, achavam que realmente não poderiam clinicar sem um toque, mas estão se adaptando a essas circunstâncias, não somente os médicos, quanto também os psicólogos, né? Existem muitas pessoas que fazem sessão de análise ou sessões de psicoterapia através de teletelas. Houve muitos outros incrementos, muita coisa acabou surgindo. Tem um tema, sabe, Renan, que é um tema que foi trazido à discussão aqui. Aliás, eu até me sinto honrado de ter trazido esse tema, porque ele era um tema muito visitado mais pela liberdade religiosa. Então, eu escrevi um artigo com o professor Aloísio Cristóvão dos Santos Júnior,
que é, sem favor, o maior especialista em liberdade religiosa do Brasil, a gente escreveu um artigo sobre o dever de acomodação razoável, né? Que é aquilo que passou a ser evidenciado em face dos trabalhadores que a gente considerava como, aqui na linguagem das normas, a gente vê muita gente dizendo que são trabalhadores de grupo de risco. A gente chama de trabalhadores imunodeficientes, que são aqueles trabalhadores que têm uma imunodeficiência nata, né, ou nasceram imunodeficientes, entre os quais eu posso citar pessoas que têm diabetes mellitus, né, do tipo 1, são pessoas extremamente vulneráveis organicamente, assim como também aqueles que têm lúpus, né? Ou ainda que adquirem essa imunodeficiência, né? Seja através de problemas mesmo de uma moléstia por contaminação, né? Como é o caso da AIDS, ou ainda pessoas que por conta de um tratamento de saúde também ficam imunodeficientes, né? Que são os tratamentos para as neoplasias de uma forma geral. As pessoas mais idosas também, que naturalmente a degenerescência natural as leva a essa condição, ou pontualmente, por circunstâncias mesmo orgânicas, as gestantes e as lactantes. Então, esse público todo passou a estar sob o foco de uma proteção diferenciada, uma proteção que o sistema jurídico passou a dar. A gente viu nessa 927, por exemplo, embora não falando que era o dever de acomodação razoável, mas dever de acomodação razoável do patrão. O patrão é que tem esse dever. Agora é um dever de acomodação razoável. Isso significa que o patrão também não pode criar uma situação de interrupção contratual sem que ela exista, não pode criar um espaço reservado na empresa quando não exista, mas deve dar um tratamento diferenciado, na medida do possível, às pessoas que precisam desse tratamento diferenciado. Então, a gente vê, eu vou dar um exemplo, não é concreto, é um exemplo abstrato, mas imagine as farmácias. Se numa farmácia, eventualmente, trabalha uma pessoa que tenha diabetes mellitus, ou ainda uma pessoa que esteja fazendo um tratamento para neoplasia. Essa pessoa, ela é imunodeficiente. E ela tem até uma proteção dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ali o Estatuto da Pessoa com Deficiência não fala de dever de acomodação razoável. Eu prefiro usar acomodação porque o dever de acomodação razoável ele surgiu nos Estados Unidos com esse nome. Duty of accommodation, né, de acomodação. Mas foi traduzido para a língua portuguesa, na tradução lá da Convenção Internacional, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como, para o português, foi traduzido como o dever de adequação. Tá? Não me parece ser uma situação de adequação, parece ser de acomodação, porque o empregador tem que acomodar a situação, ajustar, dar digamos, um tratamento atencioso à circunstância. Né? E nesse particular, efetivamente, a gente pode esperar que o empregador faça isso. E quando o empregador pode fazer isso e não faz, a gente está diante de uma situação que a gente identifica como uma discriminação da pessoa com deficiência. Tem até previsão expressa no texto dessa lei que eu referi, que foi, eu não me recordo o número dela, mas é uma lei que trata justamente do trabalhador com o trabalhador com deficiência. Ok? Professor, em relação a esse dever de acomodação, esse dever seria in loco, dentro da própria empresa, ou, no caso da própria residência da pessoa, para que a pessoa mantivesse seu contrato de trabalho, não tivesse nenhum ato lesivo e continuasse trabalhando? Poderia ser em casa, na casa da pessoa? Olha, a acomodação razoável é uma, digamos, posição tomada de acordo com um dever de proteção do empregador,
mas que não necessariamente coloca o empregado para ficar em casa. Isso não é isso. Eu até ia usar o exemplo da farmácia e acabei não falando. Imagine uma pessoa que trabalha numa farmácia e tenha uma doença, diabetes mellitus, foi o que eu ia começar a referir. E ela não possa ficar ali na frente. Tá? Ela chega e leva para o empregador, olha, eu tenho um problema que me gera uma imunodeficiência. Diante dessa particularidade, é bom até que essa comunicação seja feita por escrito, por e-mail, por WhatsApp, que seja. Eu gostaria de que você me oferecesse uma solução para que eu não ficasse na linha de frente. O que o empregador pode fazer? O empregador pode colocar essa pessoa na retaguarda, ou seja, não ali no balcão, na frente de pessoas, que quem vai à farmácia geralmente está doente, ou alguém que vive com o doente. Então pode-se colocar essa pessoa na retaguarda, pode-se oferecer para essa pessoa o tratamento preferencial, como dizia a 927, que é o tratamento de oferecimento de férias, uma escala preferencial. Esse entra de férias primeiro do que os outros, ou qualquer uma outra situação que promova a proteção, né? Podendo chegar até o extremo de essa pessoa realizar um teletrabalho, se der para ter teletrabalho, e se não der para ter teletrabalho, e for realmente uma situação que coloque o empregado em uma condição de muito risco, né, até se pleitear que se faça ou banco de horas negativo, ou, enfim, qualquer uma das tantas alternativas que existe para essa pessoa não ficar em uma condição de risco. Aí você pode me falar, e se o empregador não tiver, sinceramente, condições disso? Ele não faz. Mas a prova da imunodeficiência é do trabalhador e da comunicação sobre a imunodeficiência. E a prova de não ter condições de oferecer uma acomodação razoável é do empregador. Muita gente pode estar pensando agora, ao nos ouvir, sobre... e aí, o empregado vai revelar, por exemplo, que ele tem AIDS? Ele pode não querer revelar. Ele não precisa revelar. Ele só precisa ir para o atendimento médico, né? Pedir o atendimento médico ou do serviço da empresa, ou ainda um atendimento médico entre aqueles que a empresa admite no seu serviço, e o médico, sabendo da situação, vai recomendar, sem indicar as razões. É claro, o empregador pode até dizer, poxa, estranho isso, mas problema dele. O empregador curioso vai continuar curioso. Como é que chega com um atestado dizendo que a pessoa não tem condição de ficar porque tem risco à sua saúde ou à sua vida? Diante dessa situação, efetivamente, pode haver alguma desconfiança, mas expressamente não precisa se dizer nada. Pode se vir também através das ordens de natureza médica. Perfeito. Professor, e não seria um ato de discriminação, uma prática discriminatória, tirar a pessoa de um determinado posto e colocar ela, como o senhor falou agora há pouco, na retaguarda? Por exemplo, a pessoa que, vamos usar o exemplo da farmácia, o fato de ela ter aquele contato, aquela possibilidade, um vendedor de remédios, não o próprio farmacêutico, o fato dele ter aquele atendimento, aquela comunicação, aquela proximidade com as pessoas, colocando ele na retaguarda, afastado do contato pessoal, não geraria uma prática discriminatória? Olha, a acomodação razoável geralmente é feita a pedido. Ela pode ser feita também por iniciativa do próprio empregador. O empregador pode tomar a iniciativa. A gente tem diversas situações. Por exemplo, as normas aplicáveis aos servidores públicos federais, aquelas previstas em uma instrução normativa, da qual aqui não me recordo o número para dizer, elas prevêem que aqueles que tenham imunodeficiência, ou seja, que se incluem no chamado grupo de risco, não trabalhariam no ambiente do serviço público, mas sim em teletrabalho. E isso também se estendia preferencialmente para aqueles que tivessem, sob os seus cuidados, sob sua dependência econômica e sob seus cuidados, pessoas da sua família nessa situação de imunodeficiência. Porque se trata de um direito não apenas reservado aos empregados, mas àqueles com quem os empregados convivem, né? Nesse artigo, quem tiver interesse no artigo, pode mandar para mim, para o meu
pro meu Insta, lá no direct, pedindo que eu mando o texto, mando até o livro, porque é um e-book gratuito, que tem o artigo que a gente escreveu, e lá tem uma carta que eu indico como é que eu e a Luísa, né, indicamos como é que seria dirigida essa carta para a empresa, explicando as razões da imunodeficiência de uma pessoa da família, né? No caso do exemplo colocado no livro, se trata de uma pessoa que teria uma avó com quem ele moraria, somente ele e a avó com uma idade elevada e portadora de uma série de comorbidades. Então, por conta disso, ele leva ao conhecimento do empregador e diz: olha, meu trabalho pode ser feito em teletrabalho. Então, eu gostaria de te pedir que você fizesse isso, não em atenção apenas a mim, mas em atenção à minha avó, com quem eu moro sozinho e que tem mais do que X anos. Aí ele tem que fazer todas as provas disso. Ele tem que pegar uma certidão do condomínio, provando que ele realmente mora com a avó, ele e a avó só, e ele é o responsável pelos cuidados da avó. Ele tem que trazer também para o empregador ver uma prova demonstrativa da idade da avó. E se não for algo que ele não queira ocultar, até mesmo as condições de saúde da avó, a doença que eventualmente a avó tenha, para que ele possa lastrear o seu pedido. Eu fico pensando assim, um empregador que recebe um pedido desse, lastreado, bem fundamentado, com toda essa documentação, vai ficar até com receio de indeferir o pedido de teletrabalho. Porque vai que a senhora pega Covid, vai que ela morre, esse trabalhador vai ter razões suficientes para dizer, pedir para... E assim, ele pode ter sido também a fonte de contaminação, né? E principalmente se ele se adoentar. Vai se transformar em uma situação que muito dificilmente um juiz não daria uma indenização. Porque o cara foi à empresa, procurou a empresa, disse, me coloca em teletrabalho, você pode fazer isso, não lhe custa nada. Eu tenho uma pessoa da minha família com quem eu vivo, que é imunodeficiente, quero evitar. Aí a empresa diz, não vou fazer, fica aqui. Aí o cara adoece, leva a doença para casa, a senhora, falece e depois disso morre. Depois de morrer, entra-se com ação. Então, adoece e morre. Depois disso, com certeza vai ter um ajuizamento de uma ação para pedir uma indenização por danos minimamente morais, né? Mas essa é uma máxima que acho que sensibilizou todo ser humano, né? Independentemente de ser empregado, ser empregador, colaborador, enfim. Um pedido desse realmente toca no íntimo, né, de qualquer um, porque você vê a possibilidade da pessoa trabalhar ainda distante, mas não teria a possibilidade de perder esse ente, né? Sem falar que ficou muito claro com a pandemia as lições de vida e as possibilidades de trabalho. Aumentou a capacidade de produção, a concentração e, infelizmente, somente com uma grande crise sanitária que quebramos paradigmas, né? Então, sim, só um viés aí humano, mas acredito que bem reportada a sua lição aí, professor. Realmente é um caso emblemático, um exemplo, né, hipotético, mas deve ter apresentado alguns casos, isso já deve ter visto até casos reais nesse sentido. Sim, eu já tive casos reais. Assim, e a gente constata esses cuidados com os imunodeficientes também na medida provisória 945, que é aquela que trata sobre os trabalhadores portuários. Estes, o governo logo percebeu que pelos portos brasileiros passa a maior parte dos nossos principais bens de sustentação, ou seja, tanto alimentos quanto produtos de uso geral, né, de toda a natureza. E por conta dessas particularidades, o porto sendo um lugar onde a contaminação pode acontecer, ela poderia ser também um foco de grande difusão. Por isso, essa medida provisória, ela previa que os trabalhadores que estivessem imunodeficientes,
em situação de risco, vamos usar a linguagem que é usada lá, eles, ou ainda com uma aparência de que estariam doentes, ou com febre, ou alguma das características próprias, ficariam sem trabalhar e receberiam, independentemente da falta ao trabalho, metade do valor que receberiam pela diária na condição de trabalhadores avulsos. Aí muita gente vai falar assim, pô, mas metade não é um valor inteiro. É verdade. O camarada não estaria trabalhando, mas essa metade também teria natureza não remuneratória. Então, pela natureza não remuneratória, não incidiria a contribuição previdenciária, o cara não pagaria imposto de renda, o valor seria líquido, né? Seria oferecido líquido. Tudo bem, também não teria contribuição previdenciária, não teria consideração desse tempo para fins de formação, de tempo de contribuição ou de carência. Então tem o bônus e também o ônus, né? Todos os lados. Mas é uma outra norma que demonstra essa preocupação com a questão relacionada à imunodeficiência. A gente tem muitas normas, mas o nosso título do texto, da proposta da inviolabilidade dos direitos sociais perante a flexibilização, as flexibilizações trabalhistas momentâneas, ele tem uma passagem, além da questão da inviolabilidade dos direitos, a questão das flexibilizações trabalhistas momentâneas. Né? Quando a gente fala sobre a flexibilização, a gente se refere a um fenômeno que é de acomodação, digamos assim, né? Que a gente tenta, de alguma forma, ajustar a rigidez da lei para um momento específico. E nós evidenciamos nessas normas flexibilizadoras produzidas especialmente pela medida provisória 927 e pela medida provisória 936, uma série de inovações que, acredito eu, meu caro Renan, tem uma aptidão de continuar dentro do plano do que a gente chama de novo normal. Não novo normal apenas para as empresas, mas novos normais comportamentais e seguramente vão servir de inspiração para o legislador para criar uma nova reforma trabalhista. Entre essas propostas, eu acho que algumas são bastante razoáveis até. Por exemplo, a norma, ela é 927, que essa caducificou, né? Mas ela trouxe dentro do seu texto uma coisa bem interessante. Ela previu que as comunicações realizadas para os empregados poderiam ser feitas através de meio eletrônico. Então, é muito possível que mais adiante uma norma venha legitimar isso, embora para um tribunal, para os tribunais, eu sou juiz do trabalho há muito tempo, sou juiz de trabalho desde 1995. São 25 anos de magistratura aí lidando com os mais diferentes casos. E o que eu posso dizer é o seguinte, hoje, nos tempos de hoje, nós admitimos e prezamos as comunicações por via ou por via eletrônica, tá? Então, se você, por exemplo, comunica ao empregado, suponhamos, você vai dispensar o empregado e o aviso prévio é através de um e-mail ou através de um WhatsApp, tudo bem, não tem problema, desde que efetivamente você demonstre que foi recebido. Mas não precisa ser numa folha de papel formal. Não, o texto não diz isso. Né? O que a gente quer é que exista uma demonstração de que o indivíduo, para quem a participação se deu, a informação se dirigiu, ele esteja efetivamente, ele tenha efetivamente recebido a comunicação. A gente vê também essa utilização não somente para esse fim de terminação dos contratos, mas também para atos havidos durante a constância do contrato, como informação sobre períodos de concessão de férias, né, chamadas para prestação de serviços, aplicação de sanções, né, tipo uma advertência, uma suspensão. Não precisa aquela formulação tradicional de ir lá assinar o papel e tudo mais, né? Mas tem mais. Também eu vi ali, dentro dessa medida provisória 927, uma previsão no sentido de que o tempo que o empregado despende com o uso de comunicação com o empregador através de WhatsApp
e através de e-mail ou de qualquer outro tipo desses mensageiros, através desses apps que a gente tem, não seria considerado como tempo à disposição do empregador, salvo se demonstrado que foi ajustado em sentido contrário. Ou ainda, coloco outra ressalva, salvo se demonstrar que efetivamente essa comunicação, ela por abusividade, se demonstrava como verdadeira prestação de horas de serviço efetivo real, entendeu? É uma coisa que acredito vá visitar novamente a lei, acho que muito possivelmente em uma reforma, em uma nova lei, a gente vai encontrar um texto dessa natureza, viu? Professor, eu gostaria de fazer duas perguntas aí Sim, sim. que me provocaram agora no nosso bate-papo aqui. A gente está falando de flexibilização. Houve um comentário, na verdade, bateu-se muito no jornalismo, a questão da gestante, a questão da grávida. Sim. Hoje ela pode ser dispensada, mesmo grávida. A gente ficou curioso para saber esse tema. E outro tema que eu já vou engajar na pergunta é sobre as audiências. A gente não sabe por quando a gente vai voltar a uma vida que nós chamávamos de normal. As audiências vão ser 100% como nós estamos fazendo agora, em conferência? Vamos por partes. Primeiro, no que diz respeito à gestante. A gestante, ela tem vários momentos, várias perguntas sobre elas. Uma das perguntas mais frequentes é: a gestante pode ter redução de salário? Ou seja, ela pode se submeter a esse programa emergencial de preservação do emprego e da renda? Sim, ela pode ter redução do salário. Isso não vai impactar futuramente no valor correspondente ao salário maternidade. O salário maternidade é calculado com base no valor integral. Ela se submete à redução porque não existe nenhuma proteção a ela durante esse período de não redução, ainda não existe uma norma nesse sentido. Pode ser até construir uma teorização de que ela precisa, por algum motivo, de ter uma renda em valor integral, por conta de, sei lá, algum tratamento, algum exame, alguma coisa assim, mas precisa ser construído isso, mas teria que ser jurisprudencialmente, jurisdicionalmente. Outro parâmetro é se pode ser suspenso. Sim, tanto pode ser reduzido quanto suspenso, e os fundamentos são exatamente os mesmos. Aí surge depois uma outra questão. E dispensar? Pode. Bom, se você estiver falando de uma resilição, uma terminação do contrato por iniciativa patronal não fundada em força maior, aí não dá para despedir, né? Se você despedir, você vai estar desafiando uma situação de reintegração, né? Mas se você estiver diante de força maior quebra a estabilidade. É evidente que você vai ter que indenizar aí alguma coisa, mas não propriamente indenizar o período correspondente a... Tem lá uma previsão, né, no texto lá dos dispositivos entre 501 e 503 que tratam justamente sobre isso. Estáveis têm uma indenização, mas não dobrada, antigamente tinha dobrada, então o que nos leva a concluir que a indenização seria minorada. Mas a possibilidade da ruptura, sim, mas para isso a empresa tem que se inserir efetivamente naquilo que a gente chama de força maior, porque tem muita empresa que não está passando por força maior. E ela afirma estar passando por força maior. E ela dispensa com base em força maior. E a força maior autoriza o pagamento da metade dos créditos, certo? Metade dos créditos. Então, se é para pagar metade dos créditos e fazer uma análise, porque o texto é antigo e na época a gente só tinha indenização do 477, então a gente tem que adaptar, que depois disso surgiram outras indenizações, outras formulações, né? Então, por conta dessas particularidades, o que a gente tem dito é metade dos valores. Tem muita empresa que está usando isso, simplesmente diz, olha, eu passei aqui por uma força maior, mas a força maior está escrito no artigo 501. Ela precisa acabar com a empresa ou com um dos estabelecimentos. Se não tiver isso, não tiver atingido substancialmente a empresa, não se pode invocar. Aí o empregado faz o quê?
Faz nada. O empregado inicialmente não faz nada, ele vai ser desligado, depois ele procura a justiça. Na justiça ele vai dizer, eu fui desligado por força maior, mas não houve força maior. E a justiça vai ter que dizer se houve força maior ou se não houve força maior. Né? A lógica vai ser essa. Perfeito. Eu até lembrei agora, de relance, a questão de força maior. Não lembro tecnicamente o nome do princípio que tem a ver isso, alguma coisa com rei, não lembro, prefiro nem arriscar. Mas a situação que está real, concreta, crise financeira, isso não é força maior. Força maior não seria, por exemplo, uma calamidade, por exemplo, uma catástrofe, enchente, assim acabar com tudo, ou com Não, curto. pode ser. Força maior pode ter atingido a empresa com base nisso. Né? Por exemplo, muitas academias, elas não se sustentaram, acabaram, fecharam. Não tem dúvida de que isso foi fruto de uma força maior. Quem esperava que isso acontecesse? Quem esperava que houvesse um vírus que fosse capaz de impedir que as pessoas pudessem estar aglutinadas? Ninguém esperava isso. Então, isso é uma força maior? Sim. Tá? Inclusive, está na redação expressa do texto da 936. A 936 diz, não é fato do príncipe. Trata-se de situação de força maior. Aliás, está escrito na 927. Não é fato do príncipe, está escrito na 14.020. A 927 dizia assim, é força maior, é força maior. E é força maior mesmo. Agora sim, nem toda empresa sofreu os efeitos desse evento. Porque algumas empresas, bem pelo contrário, tiveram até ganho. Porque o que você vai falar de uma empresa, por exemplo, que faz... Ramo de alimentação. Não, o ramo de alimentação também, mas eu acho que muito mais a logística. Empresas que entregam coisas, entendeu? Tipo assim, algumas dessas empresas que fazem entrega... Transportadoras, pessoal. Transportadoras, transportes também através de motoboys. Isso se transformou em um negócio rentável, assim como farmácias, de uma certa forma, mercados, né? Supermercados, esses não tiveram, né? E imagine só quem fabrica máscara ou quem vende álcool gel. Então essas pessoas então que ficaram ainda mais assoberbadas de trabalho e sem razão de invocar essas motivações aí, né? Porque imagine, será que um banco que lucrou tanto nos últimos 10 anos aqui no Brasil poderia dizer que sofreu com força maior para poder despedir os empregados? Me parece que não é razoável que se diga isso, tá? Não seria razoável, mas é uma questão que sempre desperta na gente um interesse de avaliar melhor a situação. Porque um empregador que ele não sofreu absolutamente nada, ele não estaria legitimado sequer a reduzir os salários, porque eu vi muito empregador que não sofreu nada e reduziu o salário. Eu vi muito empregador que não sofreu nada, mas não dá para a gente ficar admitindo essa possibilidade de não sofreu nada e ainda suspendeu os salários dos empregados e ainda criou custo para os cofres públicos, né, porque esses empregados acabaram indo ao Estado para receber o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, e sem razão, sem que a empresa tivesse motivação para tanto. Isso poderia ser também uma motivação de ser levado ao judiciário, não somente na Justiça do Trabalho nos casos em que não houve força maior, mas até mesmo na Justiça Comum pela própria União, questionando se essas empresas tinham ou não razão de reduzir, porque estavam causando apenas custo, sem que houvesse lastro para tanto, que elas vão se defender e dizer, mas a norma não diz, ela diz que qualquer empresa pode fazer isso. Me parece que essa não é efetivamente a razão de ser e de existir da norma. Né? Isso é uma particularidade a se avaliar. Mas eu penso a mesma coisa, professor. Inclusive, a gente, durante as nossas lives, a gente está tendo a vertente, bate-papo com economistas, com contabilistas e advogados, pessoal do direito também, e ficou muito evidente esse qualquer empresa poder fazer. Acho que deveria ter um critério um pouco mais
cuidadoso do legislador, no sentido de permitir, né, que averiguasse individualmente cada situação, porque há determinados segmentos da economia, principalmente o segmento do setor primário e o setor secundário que alberga ali, faz o encaixe com o setor primário, produção e industrialização, no quesito alimentação, isso não foi prejudicado, e a gente viu claramente, sem mais, jamais falar nomes, que triplicaram a questão de faturamento e houve dispensas assim... Sem sentido, não é verdade? grotescas. Sem sentido, sem sentido. Sem sentido. Já estamos bem pertinho de terminar, não sei se a contagem já começou regressiva aí para você, acho que não, né? Porque você começou um pouquinho depois, começou umas 8h02, né? Mais ou menos, foi isso. Já começou a contagem para você? Por enquanto não, professor, mas a gente está no seu tempo. Acho que faltam uns 4 minutinhos aqui. Certo. Eu estou vendo a posição de alguns aqui falando sobre, no caso da empregada gestante, evidentemente ela não pode ser despedida, porque dispensa é resilição por iniciativa patronal, mas poderia o contrato ser resolvido por inexecução em decorrência da força maior. E deixa eu ver se eu tenho mais algum outro questionamento aqui. Deixa eu ver se tem... se a pessoa adquiriu doença no curso do contrato, que não tenha relação e não consegue mais desenvolver as atividades. Não entendi a pergunta da Dani Martins. Deixa eu ver. Se a pessoa adquiriu doença no curso do contrato, que não tenha relação e não consegue mais desenvolver as atividades. Dani, eu não entendi. Acho que ficou faltando algum tipo de informação aqui para a gente ter a conclusão. A palavra será caçada. O Luiz Cláudio Madeira está falando que o sistema vai nos desligar. Daqui a pouco vai nos desligar mesmo, Madeira, mas não tem problema não. A gente tem aí uns 2 minutos a mais ainda. Começamos acho que umas 8h03, 8h04. Bom, então acho que a gente fez um balanço geral sobre a questão relacionada à vulnerabilidade, a inviolabilidade dos direitos sociais e também fizemos uma análise das flexibilizações trabalhistas momentâneas, né, desse chamado direito do trabalho de emergência e até mesmo falamos incidentalmente, sobre a jurisprudência de crise, que foi essa interpretação mais leniente feita pelos órgãos jurisdicionais em relação às situações de crise. Acho até que essa interpretação leniente ela vai continuar a ser praticada, né? É até uma orientação do CNJ, né? Evitar esses efeitos que são tão deletérios, né? E são efeitos que estão até anunciados na lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá que o juiz deve cuidar disso para evitar, do ponto de vista da transcendentalidade. E aí, você que manda. Estou aqui para Professor, eu gostaria de agradecer a espontaneidade. Realmente um bate-papo extremamente com conteúdo. Agradeço a todos os nossos convidados e fazer uma propaganda breve. Em outubro a gente já começa as nossas aulas com as pós-graduações. O doutor Luciano Martinez, que é pós-doutor, juiz de trabalho, estará conosco a partir do dia 20 de outubro. Realmente é um conteúdo diferente para nós do Sejur, porque nós vamos encaixar direito, economia e contabilidade nos nossos cursos. E agradecer ao professor aí, que tem uma enorme bagagem, um enorme conteúdo, por estar fomentando e distribuindo sua sabedoria conosco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, um abraço para todo mundo e, enfim, a gente se encontra aí. Qualquer coisa, manda mensagem para mim através do direct e eu respondo todas, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau. Um abraço, obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.